Queridos irmãos em Cristo, amigos visitantes, eu quero que a gente possa aprender sobre uma fé que nos faz obedecer. É muito importante a gente entender sobre obediência. Obediência é um elemento extremamente importante que a Bíblia nos ensina. Desde o princípio, quando Deus forma o homem, coloca o homem no Éden, Deus diz ao homem: coma de todas as árvores, menos dessa que está no meio, a árvore da vida e do conhecimento. Então Deus, Ele trata conosco através da obediência. Do começo ao fim, a obediência fará diferença. Então a gente precisa da fé para obedecer. Porque não é obedecer por obedecer, é obedecer movido por uma consciência, por uma esperança e por uma certeza de quem Deus é e de quem o Senhor é nas nossas vidas. Então nós vivemos hoje em um mundo difícil, em um mundo em que não se ensina a obedecer, em um mundo em que não se zela pelo princípio da autoridade e submissão, em um mundo em que não se fala mais sobre respeitar. Você está diante de uma geração que pouco se respeita. Você está diante de uma geração que pouco se submete às autoridades, a quem é mais velho, a uma voz de autoridade sobre a sua vida. Nós, como pais e mães, precisamos zelar por isso. Precisamos ser a geração que transfere esse princípio para a nossa próxima geração. Ensinar os filhos a obedecer é responsabilidade nossa. Formar a nossa geração na autoridade e submissão, aprender a respeitar os mais velhos, aprender a respeitar a liderança, aprender a respeitar as autoridades. Isso é fundamental para uma vida cristã, isso é fundamental para a nossa vida de crescimento. Mas a fé faz toda a diferença aí, porque não condiz alguém que declara uma fé em Jesus e não respeita as autoridades. Não condiz alguém que diz que crê no Senhor e não é submisso a uma voz de autoridade, a uma liderança, a alguém da sua casa, sua parentela. Então, nós estamos no meio de uma geração assim. Diante desse conflito, nós precisamos ser a voz que fala diferente. Nós precisamos ser a bandeira que defende a cultura e o princípio que vem desde o início. Você está comigo ou não? E a gente vive hoje bombardeado, irmãos, no meio de uma geração que é uma tempestade de emoções. Nós vivemos no meio de uma geração em que é crise financeira. Nós vivemos no meio de uma geração em que a saúde familiar está em risco. Nós estamos numa geração em que até a saúde da igreja, a vida da igreja de Jesus, está em dúvida hoje. Porque a própria mídia faz questão de colocar em dúvida sobre a saúde da igreja, sobre a vida da igreja de Jesus, sobre os líderes da igreja. Hoje o que mais vê hoje é a mídia usando de forma estratégica, gerando confusão na cabeça das pessoas. Sabe qual é a intenção disso? É esvaziar as igrejas, é tirar as pessoas de uma fé bíblica, de uma fé genuína. Esse é o mundo que nós vivemos. E muitos de nós estamos dentro, irmãos, dessa realidade. E a gente não percebe, mas a gente está dentro dessa realidade. E o que está fora, ao nosso redor, é como as ondas gigantes, é como uma tempestade forte. É como ventos que vêm na nossa direção para nos afundar, para nos fazer afundar. Esse texto tem tudo a ver porque aqui Pedro, junto com os discípulos, estava dentro de um barco. E ao seu redor estava uma forte tempestade, ventos contrários, ondas que batiam, e parecia que eles iam afundar. Essa história não é diferente da nossa história, talvez o nosso momento, talvez o momento da nossa casa. Nós podemos estar dentro de circunstâncias assim, dentro de um barco, que a segurança ela é duvidosa, de que as dificuldades são realidades ao nosso redor. Mas no meio de uma situação dessa da nossa vida, irmãos, o que nós precisamos? A gente vai aprender aqui no texto que a Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas. Isso prova que Jesus não é derrotado pelas circunstâncias. Nós precisamos, irmãos, ter essa certeza de que o Senhor nunca será derrotado pelas circunstâncias. De que nunca, ainda que as coisas saiam do controle dos homens, nunca sairá do controle de Deus. A nossa esperança não pode estar nesse mundo, a nossa esperança não pode estar na notícia, a nossa esperança precisa estar na Bíblia, na palavra de Deus, na presença do Senhor. Então Jesus vem andando, e aí, diante das circunstâncias, Jesus ele chama
Jesus, ele olha para os discípulos no barco e diz: coragem, sou eu, não temas. A Bíblia diz que Pedro ouviu e respondeu com uma ousadia que muitos de nós talvez evitamos hoje. Qual foi a ousadia de Pedro? Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá até onde o Senhor está. Manda que eu vá sobre as águas na tua direção. Irmãos, essa ousadia, talvez tem muitas pessoas que fogem, preferem estar dentro do barco, dentro da caixinha da segurança, mas a fé não faz entrar nesse nível de ousadia, e a gente pode estar perdendo oportunidades de viver coisas incríveis em Deus. Deixa eu te dizer algo, a crise não vai te formar, a crise vai apenas te revelar. As circunstâncias difíceis não vai dizer quem você é, as circunstâncias difíceis vai apenas revelar o que já tem no seu coração, não vai te moldar, ela vai apenas se revelar. Todas as vezes que a gente passa por crises, ela revela o nosso coração e a nossa mente. Você está comigo ou não? É só você olhar para a sua vida e você vai entender essa verdade. Tem crises que vêm, tem crises que você enfrentou, que apenas revelou aonde estava o seu coração, apenas revelou quem você verdadeiramente é. Nesse dia, essa crise que os discípulos estavam enfrentando no barco, não moldou quem Pedro era, ele apenas revelou quem Pedro já era dentro do barco. Porque Pedro, quando chegou aqui, Pedro já viveu um chamado com o Senhor. Pedro era um pescador simples, ele ouviu Jesus dizer assim: Pedro, larga isso aí, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro já tinha mudado de nível. Pedro estava em uma pesca comum, jogando a rede, nada pegou durante a noite toda, mas ele ouviu a voz de Jesus assim: lança a rede para o outro lado, e ele fez uma pesca maravilhosa. Pedro, ele já esteve com Jesus, quando Jesus multiplicou pães e peixes para alimentar 15 mil pessoas, 3 pães, 5 pães e 2 peixes. Pedro já esteve com Jesus quando a sua sogra estava doente e viu Jesus entrar na casa e curar a sua sogra. Então Pedro, ele já tinha essa ousadia formada pelas suas experiências com o Senhor. Você está comigo aqui, irmãos? Diga a essa pessoa ao teu seu lado: tudo que você precisa é de mais experiência com a presença de Jesus, para que você se torne um homem ou mulher de uma ousadia nesse mundo diferente. Naquele dia, aquela crise revelou o que estava no coração de Pedro. Pedro disse: se és tu, Senhor, manda que eu vá andando sobre as águas na tua direção. Por quê? Porque Pedro sabia muito bem quem era Jesus. Nós precisamos desse nível de fé. Mateus 14, 29 não é apenas um relato de um milagre impressionante, mas é a fotografia de uma fé que obedece. Jesus diz: vem, Pedro, e Pedro desce do barco. Por que Pedro desce do barco? Porque obedeceu a palavra de Jesus: vem. Mas está difícil, Jesus diz: vem. Mas e as circunstâncias? Jesus diz: vem apenas. Mas e as ondas, a tempestade? A voz de Jesus é: vem. Porque esse nível de fé, irmãos, não fica só admirando Jesus, porque eles podiam estar dentro do barco só admirando aquele que vem sobre as ondas, mas esse tipo de fé não fica só admirando. Eu quero declarar que a tua fé não vai te deixar só admirando quem é Jesus, a tua fé vai te fazer agir na direção de Jesus. Mesmo quando o mar estiver furioso à sua volta, mas a tua fé não vai te deixar parado, a tua fé vai te fazer estar em movimento. Mesmo que as ondas sejam grandes, você vai viver o sobrenatural do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com você, igreja do Senhor, algumas verdades desse texto que vai nos ajudar a construir uma fé nesse nível. A fé que nos faz obedecer, mesmo quando as situações ao redor não nos favorecem. Porque experimentar o sobrenatural não é nada sobre o natural.
Então o que a gente precisa aprender? A primeira coisa, que a fé que obedece, ela começa em reconhecer. A primeira coisa é reconhecer. Se eu não reconheço o poder dessa palavra, se eu não reconheço a importância dessa palavra na minha vida, se eu não reconheço quem Jesus é, se eu não reconheço a autoridade do Senhor sobre tudo e todos, eu talvez não saio do barco. Tem pessoas que não saem do barco porque não reconhecem. Tem pessoas que não saem do seu quadrado, que não saem da sua caixinha, porque falta o reconhecimento. Pedro só pediu para andar sobre as águas, porque primeiro ele reconheceu quem estava falando com ele. Amém? Você está comigo? Porque a princípio a Bíblia diz que os discípulos achavam que era um fantasma, mas aí quando Jesus olha de lá e diz assim: coragem, meus filhos, tenham bom ânimo, sou eu que estou falando. Sabe, irmãos, uma das principais estratégias do diabo é nos fazer desconhecer. Ele fez isso no Éden, fez Eva desconhecer quem Deus era, e ele continua a usar a mesma estratégia, porque o diabo ele não é sabido, ele não é inteligente, ele é burro, porque ele só usa a mesma estratégia, mas a gente cai nas mesmas estratégias, porque ele continua usando as coisas na nossa direção para nos fazer desconhecer. A gente desconhece Deus, a gente desconhece a relevância da igreja na nossa vida, a gente desconhece a liderança espiritual que Deus colocou sobre nós, a gente desconhece os princípios da palavra, e a gente vai desconhecendo, e à medida que a gente vai desconhecendo, a gente vai perdendo a ousadia que a fé tem para nos dar, e a gente vai ficando no barquinho. A gente prefere estar dentro do barco, na nossa zona de conforto. Eu vou sair nada daqui, eu não tenho nada a ganhar se eu colocar o pé fora. Olha a tempestade, olha a crise, olha as dificuldades, está difícil para todo mundo, não, o dinheiro é pouco, não tem emprego, e a gente vai vivendo nesse barquinho, irmão, sem experimentar algo sobrenatural. Sabe por quê? Porque nós não estamos com uma fé ousada para sair e atender o que o Senhor está dizendo. Se Ele disse vem, nos cabe só obedecer. Pedro só desceu do barco porque ele reconheceu. Você está comigo ou não? Quando ele reconhece, ele disse assim: se tu és o Senhor, manda que eu vá até aí. Ele não estava testando um estranho, ele estava respondendo ao Senhor que disse: sou eu, Pedro. E aí, muitos se perdem aqui, irmãos. Muitos se perdem no desconhecimento. A própria Bíblia vai dizer em Oséias que o povo de Deus perece pela falta de conhecimento. Todas as vezes que a gente desconhece, porque o oposto de conhecer é desconhecer. Todas as vezes que você decide desconhecer, você está limitando a sua fé. Você está limitando a seu alcance. Tem gente que já poderia estar em outro nível, tem gente que já poderia estar andando sobre as águas, tem gente que já poderia ter vivido um milagre com o Senhor, mas preferiu a segurança do barco. Não tem coragem de ousar, não tem fé suficiente para arriscar, para dizer: eu não vou parar aqui, está bom aqui, mas pode ficar melhor. Ah, Deus me abençoou com esse emprego, amém, mas Deus pode me fazer ser o dono dessa empresa. A gente precisa ter fé nesse nível, irmão, de ousar a sair do barco, de ousar a fazer algo a mais. Mas a fé que obedece vai além de apenas uma admiração. Que bonito Jesus andando sobre as águas. Imagina os discípulos no barco dizendo: é Jesus que vem ali, que bonito Jesus andando, olha que bonito Jesus operando, que bonito Jesus. Não, irmãos, Pedro disse: se és tu, Senhor, então manda que eu vá até aí. Que tal a gente fazer orações assim: se é tu, Senhor, que está colocando esse sonho no meu coração, então manda que eu vá. E Jesus vai dizer: então venha. Balança duas pessoas e diz assim: está na hora de você ir. Se Ele está te chamando, então vá.
No nosso tempo, meus irmãos, obedecer a Jesus exige reconhecer que Ele não é apenas um mestre ou um ajudador distante. Vamos parar com essa ideia de achar que Jesus é um ajudador. Jesus, Ele vem para me ajudar. Não, Jesus não vem para te ajudar, Jesus vem para te transformar, irmão. Se você quer ajuda, você vai para o livro de autoajuda, você vai ter ajuda. Mas se você quer transformação, é só nesse livro que você vai achar a sua transformação. Vamos parar de buscar autoajuda, começar a buscar a transformação que vem do alto para nossas vidas. Você está comigo ou não? Então, quando nós reconhecemos isso, reconhecemos o vem de Jesus, quando reconhecemos que é dele que vem um chamado, é dele que vem esse queimou no seu coração, essa ideia que vem na sua mente não é sua, é ele que está colocando, esse sonho que você projetou não é só seu, esse sonho foi ele que colocou em você, e quando a gente reconhece, esse sonho foi o Senhor que me deu, então quando a gente reconhece, a gente tem uma fé pronta para obedecer o chamado dele. Vá, se foi Ele que te deu esse sonho, vá que vai acontecer. Se foi Ele que está te chamando, vá que vai dar certo. E aí deixa de ser uma sugestão e vira um chamado irresistível na nossa vida. Em nome de Jesus, irmãos, uma pergunta para você. Você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida no meio das tempestades? Você reconhece o Senhor Jesus como aquele que tem autoridade sobre o vento e o mar que vem contra você? Porque quem reconhece quem Ele é, não fica parado no barco do medo, no barco da tristeza, no barco da decepção, no barco da frustração, no barco da ferida, no barco da falta de perdão. Não, quem reconhece quem Jesus é, irmãos, desce do barco para andar no sobrenatural, sai desse ambiente de paralisia e vai fazer aquilo que Jesus chamou para ser feito. Tem muita gente vivendo na zona de conforto, dentro do barco, que é uma vida previsível. Mas, irmãos, em nome de Jesus, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que os chamados que Deus fez para a vida de homens e mulheres, era sempre para sair da zona de conforto. Deus não vai te chamar para você ficar na vida previsível, na vida confortável, não. Deus vai te chamar para algo extraordinário, para algo que vai exigir ousadia, confiança, fé nele. Se você não quer viver, você está abortando o chamado de Deus para a sua vida. E se eu posso te dar um conselho, não aborte aquilo que Deus está colocando no seu coração, apenas confie e faça, vai dar certo, amém? Vai dar certo. Diz para 3 pessoas aí, vai dar certo. Diz para alguém distante de você aí, aponta para ela assim, alguém longe, diz assim, ei, vai dar certo, ei, você aí atrás, aí ó, esse casal aí atrás, vai dar certo. Amém? Você pode aplaudir a Ele nessa noite, irmão? É isso. A fé que obedece, segunda coisa, age antes de ver. Diga assim, eu preciso. Diga, eu preciso aprender a agir antes de ver. Irmãos, a gente precisa de uma fé dessa, com ousadia. Nós somos dos que creem. A história dessa igreja sempre foi assim, a gente agia antes de ver a coisa. Ah, mas a gente não tem ainda, mas a gente está agindo como se já tivesse. Amém? Amém ou não? Diga para você mesmo, está na hora de eu agir como se eu já tivesse aquilo que eu ainda não tenho. E aí você vai ver chegar na sua vida. O problema é que a gente fica reclamando porque não tem, mas enquanto a gente deveria estar agindo como se já tivesse. Jesus não acalmou a tempestade antes de chamar Pedro. Isso não é poderoso, porque Jesus podia às vezes, Pedro dizia assim, Senhor, se és tu que está aí, manda que eu vá. Aí Jesus, tá bom Pedrinho, fica tranquilo, vem, acalma aí para que Pedro venha. Não, Jesus só disse assim, vem então Pedro. Jesus chamou no meio da tempestade.
Jesus chamou no meio da crise, Jesus chamou no meio do problema. E por que comigo você vai ser diferente? Está na crise, Jesus está te chamando, irmão. Amém? Jesus está te chamando. Está no problema, Jesus está te chamando. Está na dor, Jesus está te chamando, porque Ele chama aí mesmo, no meio das maiores dificuldades, para provar que Ele é Deus e poderoso para fazer. Pedro simplesmente desceu do barco. Pedro não viu a tempestade. Pedro, irmãos, eu acredito, especulando aqui na história, que quem está no meio de uma grande tempestade, irmão, quem consegue ver o mar? Alguém consegue ver aonde está a água? Como é que você vai descer de um barco sem saber qual a altura, qual o nível? Como é que está lá embaixo? O que isso tem a ver com a sua vida? É que às vezes a gente quer ter a segurança para colocar o pé, irmão. E aí a gente está perdendo muitas oportunidades. Porque a gente olha e só vê problema. Ai, pastor, eu só vejo conta para pagar, eu só vejo crise, eu só vejo frieza na minha casa, eu só vejo divisão, eu só vejo tanta situação difícil. Jesus está te chamando aí, nesse lugar mesmo, nesse meio mesmo, para você colocar o pé naquilo que você não está nem enxergando ainda, para que Ele faça um milagre. Pedro desceu do barco, não esperou o mar se acalmar, não esperou o vento parar, não pediu uma ponte flutuante, não pediu boia para salvar a vida, não, ele obedeceu a palavra que dizia, vem, e ele pisou na água, e ele começou a andar. A fé, irmãos, consolidada, nos faz entender que a presença de Jesus é mais segura do que qualquer estrutura humana, do que qualquer segurança que você possa ter. A presença de Jesus é mais segura do que a tua conta bancária. Você não entendeu? A presença de Jesus é mais segura do que o teu salário que você vai receber dia 30. A presença de Jesus é mais segura do que qualquer coisa que possa existir. Do que um laudo médico dizendo assim, você está muito bem, 100%, você está no auge. A presença de Jesus é mais segura do que isso. A gente precisa ter essa fé de confiar na presença de Jesus. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido, o risco de obedecer é menor do que o risco de desobedecer. A gente aprende apanhando às vezes. Então o fracasso de tentar andar com Jesus é mais honroso do que o sucesso dentro do barco sem Jesus. A fé bíblica, irmãos, é assim: age pela palavra, não pelas circunstâncias. É isso que a Bíblia nos ensina. Olha para Abraão, obedeceu saindo sem saber nem para onde ia. Olha para Noé, obedeceu construindo um barco enorme, aonde nem chovia nem tinha mar. Olha para Pedro aqui, irmãos, obedeceu pisando no mar, ainda cheio de tempestades. Então, no meu e no seu contexto atual, se tem uma crise econômica, uma polarização hoje, está aí o ano das eleições, a gente já sabe que vai ter atrito, vai ter guerra entre pessoas, porque é lado A, lado B. Irmãos, em nome de Jesus, Jesus é mais seguro do que isso. Não importa se é lado A, lado B, amém? Não importa se é para frente, se é para trás, o que importa é que vem do alto aquilo que nós precisamos. Mas um mundo de polarização, de tantas incertezas, de saúde, de emprego. Quantas vezes Deus nos chama para algo novo e a gente parece que não está entendendo? Deus está chamando você para um ministério novo e você fica aqui no seu barquinho. Deus está te chamando para um padrão de vida novo e você fica no seu barquinho. Deus está te chamando para uma mudança de hábitos e você fica no seu barquinho. Deus está te chamando para um testemunho ousado para esse mundo e você prefere ficar no seu barquinho. A gente vive respondendo: Senhor, quando o mar acalmar eu vou. Senhor, quando eu tiver segurança aí eu vou. Senhor, quando eu tiver um bote salva-vidas aí eu vou. Quantas respostas a gente não tem dado para o Senhor quando Ele tem nos chamado para algo poderoso? A fé que faz milagre, irmãos, é a que desce do barco agora. Não é quando as ondas baixarem, não é quando o vento parar, não é quando tiver o sol brilhando que eu posso enxergar. Você não precisa ver, você precisa agir
e aí Deus vai te respaldar. Desça do barco agora, confiando naquele que mandou, dizendo vem, porque esse que disse vem, ele sustenta teus passos. Você pode aplaudir a ele nessa noite, e ele está aqui nesse lugar, amém? Você pode dar uma glória a Deus? Não sei se o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, mas para a gente encerrar, a fé que nos faz obedecer, ela confia na graça que não falha. Ela não confia apenas em pessoas, ela confia na graça que não falha. E a fé que obedece, ela não é perfeita, irmãos, entenda isso. A fé que obedece, ela não é perfeita, mas ela olha para Jesus e ela sabe que é de Jesus que vem o socorro. A gente precisa parar de exigir perfeição, quando na verdade o Senhor só quer é que você busque a Ele. Tem tanta gente que diz assim: quando eu melhorar, aí eu vou viver com Jesus. Conhece alguém assim? Quando eu largar isso aqui, pastor, aí eu vou para Jesus. Quantos de nós não pensávamos assim? Quando eu deixar esse pecado, essa velha mania, aí eu vou servir na igreja. Quando eu resolver esse problema do meu casamento, aí eu vou entregar minha vida para Jesus. Estamos pensando errado, porque a fé que obedece, ela não exige perfeição, ela exige reconhecimento. Eu reconheço que só em Jesus eu consigo largar isso. Aí eu vou, mesmo com isso. Amém? Eu vou para Jesus mesmo com isso, porque quando eu chego em Jesus, aí Jesus diz: meu filho, minha filha, por que você está carregando isso? Está tão pesado. Deixa que eu carrego para você. Aí Ele tira das suas mãos e Ele transforma a sua vida. É isso que esse texto nos ensina. Que nós precisamos dessa fé que confia na graça que não falha. Pedro andou, o milagre aconteceu, mas aí escute, se você ler o verso 30 e 31 desse texto, vai dizer, verso 30 e verso 31, a Bíblia diz que, mas quando Pedro reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Uau, que poderoso isso. Fica claro aqui que Pedro confiava na graça que não falhava, porque Pedro era pescador, amém? Amém ou não? Pedro era pescador, sim ou não? Sim. Dificilmente um pescador, irmão, não sabe nadar. Eu pergunto a você, se Pedro estava andando sobre as águas, de repente Pedro olha e enxerga o vento que vem contra ele, as ondas, e ele começa a afundar. Eu e você talvez, irmãos, a primeira coisa era nadar, irmão, para voltar para o barco. Mas qual é a primeira coisa que Pedro faz? Qual é a primeira coisa que Pedro faz? Olha para essa pessoa e diga assim: está na hora de você aprender. A primeira coisa que você tem que fazer nas suas maiores crises é reconhecer que existe uma graça na presença de Jesus que não vai falhar. Nos meus piores dias, crises, o Senhor me confrontava com isso, porque a tendência é a gente querer nadar para se salvar sozinho. Eu vou nadar porque eu sei nadar, então eu vou nadar e vou chegar no barco e vou subir no barco e eu estou seguro. Mas aqui a Bíblia nos ensina que nem sempre a minha e a sua estratégia vai dar certo, mas existe uma que nunca falha. Existe uma que nunca falha, amém? Existe uma que nunca falha, Ele está pronto para te socorrer. Pedro andou, o milagre aconteceu,
mas sentiu o vento forte, olhou para a circunstância, teve medo e começou a afundar. Isso é a minha e a sua história. A gente pode estar vivendo um nível com o Senhor, mas se a gente tirar os olhos de Jesus, se a gente colocar os olhos nas pessoas, se a gente colocar os olhos nos problemas, a nossa vida espiritual vai afundar. E quando ela afunda, o que é que a gente vai fazer? Talvez a gente quer se salvar sozinho, e é a razão de muitas pessoas não voltarem para a igreja. É porque querem salvar-se sozinhas, querem achar que conseguem nadar e resolver, quando na verdade o segredo é: chama por Jesus. E o lugar é esse. Diz essa pessoa: você está no lugar certo, na hora certa, na noite certa, porque Jesus está aqui. Diga assim: Ele está aqui. E o melhor, diga assim: Ele nunca vai falhar em socorrer você. Diga assim: pessoas podem falhar. Diga: pessoas podem te deixar na mão você, mas Jesus nunca vai recuar sua mão para você. O mais impressionante é que Pedro não fingiu que estava tudo bem, porque ele era pescador. Ele podia dizer: oxe, eu estou em casa, eu estou tranquilo, está sossegado, está tudo bem, faz parte do processo, eu estou afundando, mas eu não vou morrer afogado. Pedro não fingiu que estava tudo bem. Pedro clamou: Senhor, salva-me, eu estou morrendo. Que impressionante isso, irmão. Alguém morrer com uma habilidade que sabe usar excelente. Não ache que isso é diferente de mim e de você. Às vezes a gente acha Superman, acha capaz de se salvar, e a tendência é que a gente vai se afundar mais. Até o dia que você deve reconhecer: Senhor, salva-me. Salva-me desse momento. Salva-me dessa crise. Salva-me dessa vontade de eu tirar a minha vida. Salva-me desse problema enorme. Salva-me dessa situação difícil. Hoje é o dia que talvez o que você mais precisa seja confiar na graça que não falha. A Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão. Quando foi? Diga: imediatamente. Quando foi? Quando foi? Quando foi? Quando foi, igreja? Jesus não perguntou: Pedro, o que tu fizesse, Pedro? Pedro, rapaz, de novo. Pedro, tu não sabe nadar? Se vira, Pedro. Pedro, a culpa de tu estás afundando é tua, Pedro. Pedro. Não, a Bíblia diz que de imediato Jesus estende a mão. Esse é o Senhor da Bíblia. Esse é o Jesus que nós estamos aqui por Ele. Esse é o Senhor que um dia nos alcançou. Esse é o Senhor que todos os dias estende a mão para mim e para você. Esse é o Jesus que não quer nos ver afundar. E quando nós estamos afundando, Ele está pertinho de nós, pronto para ouvir da nossa boca: Senhor, salva-me, ajuda-me. E a mão dele estará estendida para você. A fé que nos faz confiar e obedecer é sustentada pela graça das mãos de Jesus, que nunca falha na nossa direção. Uau, que poderoso! Jesus não repreendeu Pedro por ter tentado. Jesus repreendeu as ondas e o mar que estava tentando afundar Pedro. Uau! Nosso tempo de tantas vozes gritando. Que escute, hoje existem vozes que gritam na sua e na minha direção: afunda, morre, não tem mais jeito, é impossível. Mas diante de tantas vozes assim, a fé que obedece, ela está sensível para uma voz. Ela está com os olhos fixos em uma pessoa. E quando escorrega, essa fé nos faz clamar por socorro. E esse socorro, ele é bem presente na hora da angústia. Permaneça mesmo ferido, continue mesmo sem entender, porque quem permanece em Deus vai experimentar de um fruto lindo. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero terminar dizendo que não foi só Pedro andar sobre as águas.
Esse texto nos ensina que Pedro obedeceu à voz de Jesus no meio da tempestade. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós precisamos nesse tempo, olhos fixos em Jesus, ouvidos sensíveis para Jesus e pés prontos para obedecer a Jesus. Hoje o Senhor está dizendo: vem, vem, vem. É a voz de Jesus para você. Vem, vem perdoar quem te feriu. É a voz de Jesus para você nessa noite. Sabe, meus queridos irmãos, se tem uma coisa que o diabo usa na nossa direção para nos fazer afundar, é pessoas que tanto amamos nos ferir. Pessoas que amam, a gente ama, que entra na nossa vida sem pedir, e algo acontece que acaba ferindo, ou nós acabamos ferindo essas pessoas. Mas a voz de Jesus é: vem, vem perdoar quem você precisa, vem pedir um pedido de perdão a quem você precisa. A voz de Jesus é: vem sair da zona de conforto, vem testemunhar em um mundo hostil, vem confiar na provisão, mesmo que as contas estejam apertadas. Vem obedecer na área da vida que você mais precisa. Essa é a voz de Jesus para você nessa noite. Você está pronto? Pergunta a 3 pessoas: você está pronto para descer do barco e experimentar um milagre sobrenatural? Então diga ela assim: desça do barco hoje, porque Jesus já está falando com você. Diga assim: não, você não precisa esperar a tempestade parar, você só precisa dar o primeiro passo, e Jesus estará com você. Amém?